Fala, expert! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do projeto da nossa bomba manual. E nós vamos hoje começar a modelar as peças, né? Na primeira aula a gente falou do conceito, o que a gente vai levar em consideração, como é que a gente vai fazer esse projeto e tudo mais, né? Da maneira simples, só lembrando. E a gente não tinha medidas para seguir. Agora eu tenho um projeto feito, já fiz ele totalmente. Porém, a gente não vai seguindo as medidas só simplesmente modelando, porque aí é fácil. Quando você vai fazer um projeto, quando você vai desenvolver alguma coisa, você não vai ter uma medida para seguir. Você tem que saber criar as coisas, né? Então vamos lá, a gente vai fazer isso aqui agora. A peça que a gente vai modelar vai ser essa peça aqui que a gente vai chamar de distribuidor, que é onde ele succiona e é onde ele comprime aqui na nossa bomba manual, beleza? Vamos abrir ele aqui, só para a gente ter uma ideia. Aqui está a peça, né? Ela é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Beleza. Só que a gente não vai seguir as medidas dela. A gente vai fazer tudo do zero. Primeira coisa, vamos criar uma peça nova no SolidWorks, né? Novo peça. Vamos pegar no plano superior. Opa, peguei o plano errado. Vamos pegar o plano superior e vamos fazer aqui um retângulo, né? Esse retângulo, a gente vai colocar umas medidas iniciais aqui. Vamos colocar 100. E vamos colocar aqui 50 milímetros, mais ou menos, tá? E vamos fazer um extrude. Aqui, ó. Como aqui a gente tem uma usinagem em cima, a gente tem roscas embaixo e tudo mais, vamos colocar aproximadamente aqui 1 polegada mais meia polegada. 1 polegada e meia. Beleza, 38 ponto alguma coisa. Vamos colocar no plano médio aqui, ó. Né? Para ficar tudo simétrico a nossa peça, nas origens e tudo mais. Beleza! Temos aqui um quadradão. O que a gente deve fazer agora? A gente tem que imaginar o que vai ser colocado nesse distribuidor, né? A gente tem em cima a câmara de compressão, embaixo a gente tem duas válvulas. Uma válvula vai ter um joelho, ela vai sair para o lado, e uma válvula ela vai ser direto ligada para baixo, onde o líquido vai subir. Beleza! Então nós temos que levar em consideração essas peças que vão ser colocadas ali. Então vamos pensar agora na câmara de compressão em cima. É um tubo que tem umas certas usinagens, né? E ela tem que ser fixada, rosqueada no nosso distribuidor aqui, que é o que a gente está fazendo agora. Então, qual é o tubo que a gente vai utilizar lá? Qual é a rosca que a gente vai colocar aqui? Como é que a gente sabe isso? Primeira coisa, eu sei que o nosso pistão ele sai da câmara de compressão e entra. Então tem que ter um sistema de vedação em cima. E é o mesmo sistema de vedação, se a gente for olhar no princípio, dos sistemas de vedação para cilindros hidráulicos, né? Então, fazendo uma pesquisa na internet, eu encontrei aqui um fornecedor. O fornecedor é o Marv Tubos. Ele fornece esses equipamentos, essas peças, essas vedações, o conjunto para você montar um cilindro, né? Então, eles têm várias medidas, eles têm os itens totalmente em catálogo já. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar, a gente pode colocar o código e comprar essa peça para colocar na nossa bomba manual, ou a gente pode fabricar ela. Mas agora a gente precisa ter referências para a gente ir criando as nossas coisas. Então a gente vai utilizar essa bucha, que é a bucha que vai ficar em cima da câmara de compressão, aonde sai o cilindro e ele entra. Então nós vamos tirar como base, se a gente fosse utilizar isso aqui. Então ele tem aqui, ó, os dois primeiros, eles já são bem interessantes para a gente. Ó, nós temos esse aqui, ó. Nós temos esse modelo aqui, ó, esses dois aqui, na verdade, né? Nós vamos utilizar o de baixo. Por que a gente vai utilizar o de baixo? Porque ele tem um diâmetro de 16, que é o S aqui, ó, que é o diâmetro que seria o nosso êmbolo. Só que a gente pode utilizar o 16 ou 20. E eu fiz o projeto em cima disso para ele ser 20 milímetros. Por quê? Porque quanto maior o diâmetro, maior o volume por bombeamento que você vai ter, né? Digamos, depende também do curso, claro. Só que se um diâmetro de 20 com um curso de 30, ele tem um volume maior do que um diâmetro de 16 com um curso de 30, digamos assim. Porque se tu for calcular o volume, o que é volume? É a área de uma base vezes a altura de um cilindro, né? Que vai ser um cilindro, bem dizer, o eixo ali é um cilindro, né? Que é a base, né? A área do diâmetro de 20 vezes a altura, que é o curso que ele vai fazer. Esse vai ser o volume que ele vai bombear a cada vez que puxar a alavanca. Beleza. Então nós vamos utilizar um eixo de 20. Então já tem várias coisas que a gente já está definindo. Por exemplo, que o eixo vai ser 20,
que agora, ó, o diâmetro D aqui, ó, é o externo. O diâmetro D é 42. E ele tem uma rosca interna que vai ter que ter na nossa câmara lá para colocar uma peça dessa daqui, de M36 por 1,5, mais ou menos, né? Então, partindo disso, a gente já sabe que a nossa câmara, ela tem que ter aproximadamente um diâmetro de 42. Ou seja, o nosso tubo, o diâmetro externo do nosso tubo que a gente vai colocar lá, ele tem que ser aproximadamente 42, para ficar perto dessa cabeçote guia. Então a gente já tem uma referência aí, né? Beleza, a gente já pode partir desse princípio. Agora, que tubo que a gente vai utilizar lá? A gente já vai definir até a câmara antes de fazer o próprio distribuidor em si. Porque a gente precisa saber que tubo que vai ser lá, como é que vai ser a usinagem que vai ser feita lá e tudo mais. Então o tubo que a gente vai utilizar vai ser os padrões schedule, né? Que são tubos que têm uma relação entre pressão e diâmetros com o limite de escoamento do aço, tá? A gente não vai entrar no que é um schedule aqui, mas é o tubo schedule. E aqui, ó, eu tenho um fornecedor que eu encontrei na internet, coloquei lá, catálogo tubos schedule, que ele vai achar uma tabela parecida. Então a gente vai ver aqui o diâmetro externo, que é aproximadamente 42, né? Vamos aqui, ó. Aí a gente tem o 42.16 e temos o 33 e o 48.26, ou seja, a gente vai utilizar aqui o 42.16, que é o mais próximo do 42, né? Que é 1 polegada e 1/4. Beleza, esse tubo aqui. Agora ele tem todas essas espessuras aqui, ó, quer ver? Aqui é a parede. Então tem de 3, tem de 4, tem de 6, tem de 9. Né? De 9, o diâmetro interno, aqui ó, ele vai ficar de 22.76. Já iria passar o nosso pistão ali de 20 milímetros. Só que ele nem entra numa categoria schedule, eu acredito que seja algo mais especial e tal. Então nós vamos utilizar esse aqui, ó. Que ele tem um diâmetro interno de 29, uma parede de 6.35 e é o schedule 160. Então a gente já sabe. Então esse aqui vai ser o tubo que a gente vai utilizar. Ó. Ele tem 42, né? Beleza, ele vai ser colocado lá. E o que isso tem a ver com o nosso distribuidor? Agora que a gente sabe que o nosso tubo ele tem 42, a gente tem que colocar uma rosca nele, na ponta, para ele fixar no nosso distribuidor. Qual que é essa rosca que a gente vai colocar? Então nós vamos colocar aqui, vamos utilizar o assistente de furação para ajudar nós nessa tarefa. Então nós vamos utilizar aqui um furo roscado, nós vamos colocar aqui a norma DIN, porque a norma DIN ela tem mais variações. Furo roscado e vamos utilizar métrico mesmo, que é o mais padrão. A gente poderia utilizar um M42 direto, a gente poderia utilizar, porém o nosso tubo ele tem 42 já. Então o ideal, eu não sei como é que é a superfície externa desse tubo. Como a gente tem uma parede bem considerável, nós podemos fazer um pouco menor de 42. Qual que é o menor de 42? É o M40. Vamos utilizar o M40, porque aí fica uma usinagem ali, que daí teria 1 milímetro para cada lado, e é onde o tubo ele vai rosqueando, até ele fazer um encaixe certinho ali com o distribuidor, fica mais interessante. Então vamos utilizar esse M40 por 1,5. Aqui ó, a gente vai colocar uma rosca, como aqui tem 38, né? A gente poderia fazer até a metade? Não, vamos pensar assim numa quantidade de rosca, mais ou menos, uns 10 milímetros de rosca, 15 milímetros de rosca. Vamos ver se fica legal. 15 milímetros de rosca, e aqui a gente vai colocar, vamos imaginar que tenha um anel O-ring de 2 milímetros de espessura. Se não tiver, a gente vai ter que fazer uma alteração depois, só mexer nessas profundidades, para a gente colocar o anel O-ring ali. Mas não vamos entrar na parte do anel O-ring agora, que o anel O-ring é simples, ele tem muita variação, então é bem possível que tenha essa medida, não sei. Então vamos colocar aqui um furo de, se o anel O-ring tem 2, vamos colocar mais 2 milímetros para baixo. Então vamos colocar aqui 17 milímetros e 15 de rosca. Só que aqui a gente não vai deixar reto, a gente vai deixar com 180 graus, aqui ó, no final. O acabamento vai ter que ser reto, para não ficar aquele ângulo e acabar ocasionando vazamento ali no nosso anel O-ring, para ele assentar bem numa superfície reta ali, né? Então é assim que vai ser. Vamos colocar aqui 180 graus. Então vai ter que ser feito com uma fresa, provavelmente. E pronto, fizemos. Ó, ficou aqui, ó. Então tem 15 milímetros. Tem 15 milímetros de rosca e 17 milímetros de profundidade o furo, ó. Tá vendo? A rosca acaba aqui, ó. Legal, né? Agora, a gente precisa colocar aqui o espaço, colocar a rosca para fixar aqui as nossas válvulas, né? Que são as nossas válvulas de retenção. Então, para isso, a gente precisa usar o catálogo. E a gente vai utilizar o fornecedor aqui, Stauf.
Ó, se a gente for olhar aqui, ó, ele tem vários tipos de válvulas, válvulas controladoras de vazão, reguladoras de vazão, válvulas de retenção e tudo mais. Válvulas de esfera, 2 e 3 vias, média e baixa pressão, ele tem uma variação bem grande aqui. Então nós vamos utilizar aqui, ó, para 350 bar, porque a gente já falou lá no começo que a gente vai projetar nosso equipamento até 300 bar. Então vamos utilizar uma válvula que funcione até 350 bar, ou seja, ela consegue manter suas propriedades até 350 bar. Lembrando, o catálogo é o melhor amigo do projetista. Você, para fazer um projeto, que não é um desenho, é um projeto, você tem que seguir catálogos, você tem que ver as coisas que existem, as coisas que não existem, tirar referências, né, para assim criando as coisas. Beleza? Vamos lá, página 412. Ó, aqui, ó, é a válvula de retenção série RVM, ou seja, tem vários modelos, ó, eles têm esses 4 modelos aqui desse tipo de válvula. Interessante dessa válvula é que ela tem 2 roscas fêmea, ou seja, você pode virar ali, inverter o lado, né, lembrando aquela característica que eu te falei, tem uma mola, tem uma esfera e tem um assento. Ela só funciona em um sentido. Se você quer saber bem como é que é, dá uma olhada na primeira aula lá da bomba que eu explico bem o funcionamento desse equipamento aqui. Então, ou seja, vamos utilizar o primeiro aqui, ó, de 350 bar. Ele dá todas as especificações aqui pra gente, então o que a gente vai usar? Vai ser essa aqui, de 1/4. Ela é 1/4 NPT, as 2 roscas. Ó, o B aqui, interessante também. O B, ele tem 22 milímetros, ou seja, o espaço das roscas, né, tem que ser maior do que os 22 milímetros ali, para elas não se baterem, entendeu? Tem uma montagem mais bem feita, né? Então vamos fazer aqui. Então a gente vai colocar uma rosca de 1/4 aqui. Vamos utilizar o assistente de furação. Sempre utilizar o assistente de furação para não dar problema. E como é que a gente faz uma rosca NPT aqui no assistente de furação? A gente vai aqui, ó, em rosca, tarraxa afunilada. Opa! Restaurar padrões, que eu não quero. Restaurar valores pré-determinados. Deixa tudo padrão. E coloca 1/4. Só que é DIN? Não é DIN. Ele é ANSI. A rosca NPT, ela é do padrão americano ANSI. E vai ser 1/4. Aí aqui você não mexe, porque esse aqui é padrão, né, da rosca NPT. E nós vamos colocar aqui, ó, 10 milímetros que ela precisa para fazer a rosca, porque ela é uma tarraxa funilada, né? Ela é uma rosca cônica. Então ela tem um certo tamanho ali que ela tem a vedação e tudo mais. Ela tem a própria vedação na conexão, com o aperto ali. Só que aqui eu vou fazer passante. Por quê? Porque eu vou colocar essa aqui, ó, bem no meio, ó. Ela vai passar completamente, porque ela tem que unir aqui, né? Ela vai unir 3 caminhos, né? A nossa câmara de compressão, aqui vai ser a saída para o nosso sistema de bombeamento e aqui vai ser a entrada do líquido. Beleza. Agora eu vou fazer de volta o assistente de furação, 1/4, só que agora eu não vou fazer passante, eu vou fazer cego. Como ele tem 38, né, 38 dividido por 2, 19, ou seja, vai ter metade aqui, metade dessa peça. Eu vou colocar aqui, apertar N, e vou colocar aqui, ó, vertical. E essa distância aqui, ó, a gente leva em consideração o que diz no nosso catálogo, diz lá que a peça, só que como ela não vai ser uma do lado da outra, ela não vai ser assim, uma do lado da outra, ela vai ser assim, uma pro lado e uma pra cá, até que não vai ter problema. Só que é bom você colocar uma distância um pouquinho grande aí, um pouquinho maior do que 22. Vou colocar 30. Primeiro ele coloca ali o joelho e depois ele vai lá e fixa essa peça. Então nem precisaria, na verdade, ser tão grande assim. Poderia ser 25 aqui? Poderia. Vamos colocar 25. Porque elas não vão ser as 2 retas, lembrando. Porque se elas fossem as 2 retas, já ia ficar muito próximo uma da outra. Fica até ruim de apertar. Beleza. Ó, dá pra mim colocar aqui, ó, para aparecer a rosca, para ficar mais interessante. Representação de rosca. E aqui também com a representação de rosca. Aí quando eu for detalhar fica mais fácil. Eu utilizo lá chamada de rosca e ele já puxa que rosca que é, 1/4, tal. Beleza, ó. Beleza, eu fiz aqui em cima e fiz aqui embaixo, né? Só que esses furos aqui, eles têm que unir. Por quê? O líquido, ele sobe aqui, ele passa para cá. Quando ele desce a alavanca, ele vai comprimir e vai descer para cá. Então aqui tem que ter um furo que une os dois. Então nós vamos utilizar aqui o assistente de furação e vamos colocar aqui uma broca. Vamos colocar ISO, padrão ISO, tamanhos de broca. Eu vou colocar aqui uma broca de 6 mm e vamos colocá-la bem nessa lateral aqui, ó, bem no centro da peça. E vamos colocar ela cego, mas até o meio, tem que ser até o meio da peça. A gente sabe que eu coloquei ali ela com mais ou menos 100 milímetros, né? Então vamos colocar aqui 50.
Então ela vai vir até o centro da peça, esse furo aqui. Beleza. Feito isso, agora a gente vai colocar aqui uma rosca para vedar esse furo, né? Porque a gente precisa colocar um bujãozinho aqui para vedar. Por que eu não coloquei, né, a saída dela aqui totalmente aqui na lateral? Porque daí ficaria ruim um espaço para colocar ali no meu tanque. Eu não queria fazer ele muito grande, então ele tem um certo... Eu queria manter ele com 5 litros e eu não queria fazer ele muito grande. Então eu testei aqui na lateral, mas não ficou muito bom. Eu achei melhor assim, fica mais interessante, né? Aí vai do projeto, mas eu prefiro fazer assim. Vamos fazer aqui assistente de furação e vamos colocar uma rosca aqui, ó, padrão ISO, cano reto. Vou colocar aqui 1/4, G1/4, ou seja, 1/4 BSP. Só que aqui, ó, nesse valor, eu vou colocar ele com o furo com 15 milímetros e a rosca com 10. E pronto, ó. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui no meio. Ó. Ficou um espacinho aqui, legal, ó. Poderia até fazer um pouco menor aqui, o furo. Eu acho que eu consigo diminuir um pouco esse 100 milímetros aqui. Mas eu não vou fazer isso agora. Conforme o projeto a gente vai fazendo, a gente monta depois e tudo mais, e a gente vê se precisa fazer uma alteração ou outra, diminuir um pouco, aumentar um pouco e tudo mais. Agora eu vou colocar ele aqui sólido. Beleza, o que falta aqui para nós? Ó, só que aqui ficou muito, ficou passando aqui, ó. Então vai ter vazamento no anel O-ring, tá vendo? Ou seja, ou eu coloco esse furo aqui um pouco mais para baixo, ou eu diminuo um pouco esse furo aqui. Essa rosca aqui, na verdade. Por enquanto, eu vou colocar ela um pouquinho mais para baixo. Ó, vou diminuir aqui, eu vou colocar aqui ela, vou colocar 22 aqui. Vamos ver? Mas isso, claro, que eu posso alterar depois. Ó, mas ficou certinho, ó. Beleza, 22 aqui, não tá no centro. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Falta a fixação desse distribuidor. Como é que ele é fixo? Ele vai ser parafusado na tampa, né? Vai ficar embaixo da tampa do reservatório, assim. Então nós vamos colocar aqui umas roscas M6. Vamos colocar aqui umas roscas M6, furo roscado. Vou tirar esse furo roscado aqui, norma ISO M6. Vamos colocar aqui 4 roscas aqui. Colocar essa daqui com essa horizontal, essa com essa aqui vertical, essa com essa horizontal e essa com essa vertical. Beleza. E agora eu vou colocar aqui umas linhas de centro, aqui e aqui. E vou dizer que elas são simétricas e elas são simétricas nessa relação também. Beleza. Agora eu vou colocar uma medida aqui de 75. Olha só como tá grande isso, ó. Dá pra me diminuir bastante essa peça. Vou colocar aqui 75 por 40. Beleza, por enquanto. E eu não vi a profundidade, né? Tem que ver a profundidade aqui para não ser muito grande, ó. 12 de rosca e 17 de furo. Beleza, pode ser. Que não tem nada que vai encostar, nada que vai interferir nela, né? Então tá tudo certo. Dá pra gente fazer aqui um acabamento, né? Ou pode deixar ela totalmente reta. Colocar aqui um 5 por 45, um chanfro nas laterais, ó. Beleza. Fizemos aqui para colocar as duas válvulas, aqui para colocar um bujão, onde ele vai unir as duas furações, e aqui para colocar a nossa câmara de compressão com o anel O-ring lá embaixo. Beleza. Depois a gente vê se a gente precisa alterar as medidas aqui do nosso distribuidor. Que é um projeto assim, você não faz tudo já de uma vez só, porque você não tem uma medida para seguir, a não ser que você esteja copiando alguma coisa, né? Você está copiando um desenho, daí você segue esse desenho e pronto. Só que isso é o de menos. O pior é você fazer o projeto, né? Ver catálogos, ver o que encaixa, o que não encaixa, o que você deve levar em consideração, é isso que a gente está fazendo aqui. Porque eu poderia simplesmente pegar o projeto que eu já fiz, pegar as medidas e fazer igual. Qual a graça que teria? Nenhuma. Beleza? Então é isso.
Aqui a gente fez a nossa primeira peça, que é o distribuidor. Daí a gente vai fazendo as outras peças e vamos montando para ver se está legal. Se não está, a gente muda. Se não está, a gente vai fazendo. É assim que é um projeto, alterando, melhorando. E lembrando, se você quer aprender a respeito de projeto e tudo mais, dá uma olhada no nosso treinamento, o treinamento Expert CAD, projetista mecânico, onde a gente explica tudo. A gente fala das normas, a gente fala de como utilizar tudo as formas corretas, como trabalhar numa estrutura industrial e tudo mais. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, né, dessa continuação da aula número 2 da bomba manual, e até a próxima. Valeu!